Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Desde pequeno, eu cresci com essa capacidade de gravar as pessoas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Entendendo que esse padrão existe, eu comecei a fazer a engenharia reversa da condição humana, estudando neurociência e vários outros conhecimentos que buscam entender a condição de um indivíduo dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Depois de muitos anos aplicando esse tipo de conhecimento, eu pude transformar em técnica e hoje eu estou difundindo para você aqui na internet. Eu quero te lembrar que todo o conteúdo do canal é baseado em uma análise que vem sendo construída há quase 2 décadas. Por isso, não tome como referência frenologia ou qualquer outro tipo de análise que você viu no passado. O volume de dados que nós tínhamos para processar, a quantidade de ciências acessíveis, a quantidade de conhecimento que veio para trás, nem se compara com os tempos de hoje. Por isso, esse tipo de análise é totalmente exclusiva dos estudos que eu venho fazendo, principalmente para ajudar homens a entender sua própria condição e as ferramentas que eles têm em mão para ir para campo performando da melhor maneira possível. Existem pessoas que são muito boas com o corpo, são muito sensitivas, ótimas com os 5 sentidos. Existem pessoas que transitam dentro do campo filosófico, criativo e espiritual. E existem pessoas que são mais do campo lógico. No meio disso tudo, existe o híbrido, que transita entre as 3 camadas. Por isso, se você ainda não é membro do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair. Agora eu vou analisar o crânio de Cristiano Ronaldo, né? É um grande atleta aí que também foi muito solicitado ali nos comentários do canal, nos formulários, né? Lá no Instagram também. E vou falar um pouquinho mais sobre esse perfil de crânio para você conseguir analisar e ver se os dados batem, né? Se faz algum sentido. O futebol, como eu sempre costumo citar, principalmente os atacantes, é um tipo de esporte que exige que essa pessoa geralmente seja um pouco mais criativa, um pouco mais rápida no pensamento, rápida para agir com o corpo, né? Geralmente o atacante ele está numa certa desvantagem, né? Ele em campo ali já tem alguns marcando ele, tem um goleiro, então ele realmente costuma ter que fazer muito com muito pouco. Os atacantes que mais se destacam, eles costumam ter uma boa percepção, uma boa visão de jogo, um raciocínio rápido, né? Pensam e agem rapidamente, né? Então eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre o crânio do Cristiano Ronaldo. É um cara aí que você vai perceber que ele tem um certo formato de testa mais quadrado, né? Ele tem um formato de nuca ali que é média indo para curta, tem um topo de cabeça um pouco elevado, né? Se você assistiu já outras análises de atletas de futebol aí no canal, vale a pena você se atentar a essa análise aqui. Vou começar analisando o formato de testa. Ele é um cara de testa quadrada, né? E é uma testa quadrada mais reduzida. Ela deve ter aí seus 3 dedos mais ou menos, 2 dedos e meio, né? Quando a testa começa a quebrar ali, ela já está indo mais para fora do formato. Então, testa quadrada, ela é um pouquinho em rampa, tá? Não é uma testa super puxada para trás, também não é uma testa muito quadradona. Eu analisei aí até o Novak, que é um grande tenista, e aquele cara ali tem uma testa quadrada em rampa bem puxada. Tem outros aí no canal também que eu já analisei, geralmente essa característica de testa aqui, ela acaba dando uma certa lógica rápida para a pessoa. Ó, vamos pegar aqui a linha dos olhos até o queixo e vamos traçar uma linha até aqui em cima. Ó. Você vai perceber, a testa dele é quadrada, porém é em rampa. Ela é um pouco puxada para trás. Então ele tem ali um formato de testa que é menor do que o tamanho de rosto. Lembra que eu falo que pessoas que têm uma testa menor do que o rosto, geralmente elas têm mais capacidade para os 5 sentidos. Elas têm uma capacidade maior para a lógica rápida, por exemplo, né? Elas conseguem pensar e agir mais rapidamente dependendo do tipo de nuca que elas têm. Então,
esse cara aqui é um tipo de cara que lógica matemática precisa não é tão grande, né? Ele tem lógica matemática, ele também tem a capacidade de lógica rápida, mas geralmente utiliza muito a lógica rápida. Quando o rosto é muito maior do que a testa, você consegue perceber que a pessoa realmente ela é mais instintiva, mais reacionária. Ela processa mais o mundo físico, usa mais o corpo dela do que necessariamente a parte filosófica, a parte criativa, né, a parte lógica. Os atletas no futebol, geralmente, eles vão ter essa característica. O rosto é maior do que a testa. Tá? Isso é muito comum no futebol. E entre os atacantes, mais ainda. Né? Os atacantes, geralmente, eles têm um certo volume de testa, alguns mais, outros menos, mas geralmente o rosto vai ser maior do que a testa. A gente consegue perceber nessa imagem aqui também. Ó. Tá vendo? Ó? Olha o tamanho do rosto dele perto do tamanho de testa que ele tem. Aqui de lado a gente consegue perceber também com tranquilidade. Né? Então, testa quadrada em rampa, né? Ela faz uma quebra um pouco para trás, rosto muito maior do que a testa. Capacidade de resistência, capacidade de raciocínio lógico, né? Consegue sofrer escassez de recurso, pressão, dor física, desconforto e resistir um pouco mais. Crânio de soldado, tá? Eu sempre cito, existem 3 perfis de pessoas dentro de uma aldeia. Vamos supor que a sociedade é uma aldeia. E existem 3 perfis para nossa sobrevivência. Um perfil é quem vai sair para caçar, é quem vai para fora da aldeia. É quem geralmente não está em um ambiente seguro. Esse é o perfil de testa reduzida, rosto grande, nuca alongada ou nuca média, né? Esse aí é o sobrevivente, né? O caçador, coletor, explorador, vamos dizer. Existe a pessoa que está mais dentro da aldeia, que ela constrói ferramentas, ela analisa dados, constrói tecnologias, aprimora ferramentas para tornar a condição de vida da aldeia mais eficiente, né? Cria braços para essa aldeia realmente acelerar seu crescimento. E existe a pessoa que trabalha dentro da gestão da aldeia, geralmente na parte de religião, arte, cultura, filosofia, né? Direito, política, né? Então, são esses 3 os principais tipos de crânio. O Cristiano Ronaldo, ele tem um crânio que é mais para guerra, é mais para campo. É um cara que ele vai mais para fora da aldeia, né? É um cara que realmente para campo, para trabalho com o corpo, com pressão, com terreno. É um cara melhor para isso. É uma boa genética isso aqui, né? Lógica rápida, 5 sentidos aflorados, não é um cara de resistência extrema, também não é um cara com pouca força. Né? Ele tem uma mescla entre esses 2 mundos aí, tá vendo? Então, se você já assiste os vídeos do canal, você já deve ter visto muitas nucas que eu analisei, muitas testas, topo de cabeça, rosto. Então eu estou sempre falando a mesma coisa de formas diferentes. Porque os crânios variam, mas os padrões, eles sempre estarão ali. Né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a nuca aqui, ó. Tá vendo? É um cara de nuca média. Quando a espinha dele começa a subir aqui, você consegue perceber que ele não é um cara de nuca reta. Ó, o cabelo dele aqui, ele tá sem cabelo, dá para perceber que a nuca dele não tem volume de cabelo aqui, e a nuca dele já está entregando um certo formato, né? Então, nuca média, eu costumo dizer, é nuca de velocista. É a nuca do cara que mescla entre força e resistência. Ele tem uma certa velocidade, né? A diferença entre maratonista, velocista e homem de carga é a velocidade. O maratonista ele é mais resistente. Muitas vezes ele não tem muita massa corporal, mas ele tem mais capacidade de resistência, né? Esforço repetitivo, durar mais tempo fazendo uma coisa só. O homem de carga, que é o mais brutão, mais forte, ele geralmente tem muita massa corporal, mas ele não tem tanta resistência, não tem tanta velocidade. E o velocista, ele já tem a mescla entre resistência e força bruta. É como se ele tivesse 50% dos dois. Então, ele tem uma certa massa corporal, mas também ele tem uma certa capacidade de resistência. Força e resistência gera velocidade.
Quando você projeta o seu corpo com força e mantém ele ali por um certo período de tempo, você está atingindo velocidade, né? Você está ativando a sua resistência também. Então, um maratonista ele não é tão bom para velocidade quanto um velocista. Um homem de carga também não, né? Porque o velocista ele é a mescla entre força e resistência. É como se ele tivesse essas duas capacidades embutidas nele ali, gerando essa habilidade a mais que é ser mais rápido, mais veloz, né? Então, só para você analisar aí, nuca média, corpo de velocista. Geralmente o corpo é mais magro nas pontas, mais grosso no centro. É o perfil de corpo mais desejável, tá? Corpo de velocista, ele tem uma estética que é muito atraente para a reprodução. Então, ao mesmo tempo que a pessoa aparenta ser forte, ela aparenta ser rápida, sabe? Tipo, isso até para as mulheres, em muitos níveis, é meio sexy, assim. Dá um sentido de proteção maior. Enfim. Então vamos aqui para a próxima parte. Vamos falar do topo de cabeça dele, né? Geralmente, ó, o topo de cabeça dos atacantes é um pouco mais elevado. E ele tem a nuca aqui, como eu citei, a nuca do Neymar. É uma nuca que ela faz uma quebra. Não é pontiaguda, puxada em diagonal. Esses caras, geralmente, eles têm uma altura mediana para baixo. Não são muito altos, geralmente, né? Então, são rápidos, pensam muito rapidamente, são bons com os 5 sentidos, têm uma percepção muito aguçada, mas eles não são tão altos, não são tão grandes, né? Porque para ser veloz, você não pode ser tão grande, sabe? Isso aí é um tipo de regrinha meio básica, assim, para mobilidade. Então, quanto maior, menor mobilidade, porém mais força, mais projeção de energia. Quanto menor, maior a capacidade de você ter velocidade, né? Então, ele não tem a nuca que eu chamo de nuca de homem da montanha, tá? Ele deve ter aí seu porte médio, uns 70, uns 80 e pouco, por aí. Mas topo de cabeça elevado, característica muito comum entre os atacantes. Os atacantes precisam ser criativos, né? Eles precisam ser um pouco mais do campo das ideias ali também. Ao mesmo tempo que pensam e agem rapidamente, eles também precisam ser criativos em campo. Fazer muito com muito pouco, entendeu? Então, só para você analisar aí. Bom, aqui nós temos o formato de rosto dele, né? Como eu citei lá no início, você vai perceber, olhando para o rosto dele mais de perto, que a testa, ela realmente é muito menor do que o rosto, né? Ó, olha só. É o neurocrânio e o viscerocrânio. A parte do viscerocrânio é a parte mecânica, né? Aqui estão os 5 sentidos e a divisão entre a massa cerebral e o restante do mecanismo. Seu cérebro se estende pela sua espinha e se conecta em todo o seu corpo, mas a central de processamento fica lá dentro do seu neurocrânio. Então, a linha dos olhos e orelha é o que divide as duas principais partes do nosso corpo. Parte mecânica, da linha dos olhos para baixo. A parte neural, né, o banco de dados central, fica acima da linha dos olhos. Então, pessoas que têm pouca massa aqui na testa, geralmente têm muito rosto, né? Isso acontece bastante. Mais para frente eu vou até analisar uma ginasta também para você ver, né? Geralmente as ginastas têm essa característica, pouca testa, muito rosto, né? Geralmente são mais baixinhas também, tem pouca nuca em diagonal. Então eu vou falar um pouco disso num outro vídeo. Aqui também tem o corpo dele. Lembra que eu falei da nuca de velocista? É a nuca que ela está entre a força bruta e a capacidade de resistência. Gera um corpo que ele é um pouco mais eficiente. Ele mescla força e resistência. Ele gera velocidade. Então não preciso dizer que um atacante ele precisa ser veloz, né? Isso daí não precisa explicar muito. No futebol, o atacante ele precisa ser veloz, pensar rapidamente, ter uma certa habilidade, né? Uma certa capacidade ali, principalmente na parte criativa, né? O drible, ele é criativo. O drible não define um jogo, mas o drible te permite passar de barreira em barreira, né? Então, os caras que são muito bons em dribles, geralmente eles são altamente marcados porque eles são um problema, né? Eles realmente são um problema. Eles conseguem fazer muito com muito pouco. Assim como um sniper. Um sniper ele consegue deter todo um batalhão, deter toda
né? Toda uma tropa passando por um certo lugar sozinho, né? Ele consegue, existem casos de snipers aí que já colocou batalhões, equipes inteiras de 1.000 homens, 5.000 homens para correr, entendeu? Tipo, recuar, porque não dava para passar onde aquele sniper estava realmente de tocaia ali. Então, no esporte, os atacantes, eles são como os snipers do campo de batalha. Eles fazem muito com muito pouco. Eles podem estar na desvantagem, mas podem deixar um estrago muito grande, né? Pensam rapidamente, usam uma certa lógica, também são muito criativos, filosóficos, espirituais, né? E precisam ter uma certa capacidade física. Não precisa ser uma capacidade física para correr uma maratona, não precisa ser uma capacidade física para levantar um tanque com os próprios braços. Mas eles precisam ser eficientes, né? Então, um atacante ele precisa ser eficiente. Ele não precisa ser o mais rápido, ele não precisa ser o mais forte. Ele precisa ser uma mescla entre esses dois, né? Ele tem que ter uma certa resistência, uma certa capacidade de força, né? Uma certa velocidade. É meio que distribuído ali de forma híbrida, vamos dizer assim, né? Então, o corpo dele aqui você vai perceber. As pontas não são tão volumosas. Já começa a ir para as coxas, o centro do corpo, olha lá, ó, já começa a virar aqueles modelos. O centro do corpo aqui mostra poucos ossos, ó, músculos mais definidos, vai chegando na ponta do corpo, olha só como fica bem fino, tá vendo? Nuca média, né? Então, você vai ver outras formas de realmente metrificar isso, de comentar sobre esses formatos em outras ciências por aí. Mas eu acabei dando os nomes de acordo aqui com o branding da marca, né? Com como eu realmente quero me expressar para as pessoas, trazendo sempre numa linguagem de adolescente, sem usar muitos termos técnicos, né? Você vai ver coisas aqui dentro dessa análise que geralmente estão presentes em outros conhecimentos científicos por aí, mas eu estou dando outro nome, entendeu? Então, realmente só para evitar mesmo que a compreensão disso não seja, não afete as pessoas no futuro, né? Tipo, eu criei esse canal, estou analisando as pessoas aqui, mas eu sei que isso aqui é um conteúdo atemporal. Eu sei que isso daqui pode ser assistido nos próximos anos aí, no próximo século, entendeu? É um tipo de descoberta que às vezes vai ser levada muito a sério, ou às vezes não, né? A grande questão é a comunicação que eu estou trazendo isso. Eu estou trazendo num formato onde é o mais facilmente aplicável por qualquer tipo de pessoa. Desde uma pessoa muito simples, a uma pessoa média, uma pessoa de um QI muito alto, vai compreender o que eu estou falando. Eu costumo dizer que eu gravo o conteúdo desse canal como se eu estivesse explicando para uma adolescente, um garoto, uma menina, porque se eles conseguirem compreender, qualquer outro tipo de pessoa vai compreender. E melhor, se conseguirem identificar os padrões que eu estou trazendo, testar em si, ver que é verdade, testar nas pessoas ao redor, ver que é verdade, aí sim eu estou trazendo algo de muita relevância. Tem muita gente nos comentários que me cobra, cadê o artigo científico, cadê isso, cadê aquilo, como é que isso prova na ciência, isso já foi refutado porque no passado, há 200 anos e não sei o quê. Então eu sei que hoje em dia no Brasil a gente não é muito científico, cara, sabe? As pessoas que me pedem artigo científico ali nos comentários, elas só estão querendo muitas vezes ver se isso aqui é verdade. E eu te digo, estou trazendo esse conteúdo num formato onde você consegue validar rapidamente sem precisar se preocupar com artigo científico. Quer saber se faz sentido ou não? Teste primeiro. Depois se preocupe em validar na neurociência, na medicina, né? Você vai se preocupar em estudar neuroanatomia, neurofisiologia, clima, comportamento humano. Cara, tem tantas camadas essa análise para você compreender, para cruzar os dados que eu estou chegando. Não é necessariamente um artigo científico que você vai achar por aí explicando, mastigadinho. Até porque muitos artigos científicos hoje em dia, eles vêm de um certo viés. Tá? Vai para o câncer, por exemplo. Vai para o tabaco. Vai para vários artigos científicos de várias áreas. Você vai ver que tem indústria ali por trás, né? Muitos artigos ali são enviesados por certas ideologias, por certos mercados, né?
Geralmente quem paga a pesquisa tem uma certa intenção por trás dela. Então, a última coisa que você vai ver eu trazendo nesse canal é artigo científico. A coisa que você mais vai ver é a aplicação prática. Para você, no mínimo, conseguir validar. Você não precisa estudar a engenharia de uma Ferrari para saber que ela corre muito. Da mesma forma, você não precisa estudar a fundo o que eu estou explicando aqui para você conseguir validar se faz sentido ou não. Você consegue, com os dados que eu estou trazendo, a forma de analisar aqui, validar. Passou desse ponto? Pô, cara, tá fazendo sentido o que esse maluco tá me dizendo, hein? Eu já apliquei em mim, tô vendo muita coisa em mim ali que faz sentido com o conteúdo dele. Tô vendo nas pessoas agora, né? Tô analisando, tô percebendo. Pô, faz muito sentido. Beleza, eu quero entender mais profundamente. Aí você vai lá e estuda, entendeu? Você pode me perguntar ali, pode solicitar uma análise, me fazer pergunta, mas dificilmente você vai ver eu trazendo isso de forma científica, porque eu já entendi que a gente está numa época de QI muito baixo. Realmente eu vou gastar tempo, eu vou jogar pérolas aos porcos. Eu vou ficar enchendo meus comentários de conversas técnicas, científicas, sendo que eu posso trazer esse tipo de clareza para várias e várias pessoas. É aquele negócio, meu amigo. Não se trata mais necessariamente do que estão dizendo, mas sim de quem está falando, né? Então, a hora que esse canal aqui for grande, no mínimo, algumas pessoas vão começar a ouvir o que eu estou dizendo e vão querer discutir, trocar uma ideia, querer entender mais a fundo. Essas pessoas geralmente são muito técnicas e elas vão conseguir criar conteúdo baseado no que eu estou trazendo aqui, explicando, trazendo os conhecimentos delas de forma mais profunda, né? Um neurocientista muito aprofundado, muito bom no que faz, né? Um grande médico, esse tipo de gente já está há muito tempo ali focado em estudar e trabalhar em cima daquilo, né? Eu sou como um pesquisador, um cara que faz engenharia reversa, né? Eu entendi esse padrão desde a minha infância, esses padrões já acontecem na minha cabeça, eu percebo as pessoas por esses padrões, né? De tanto aplicar isso na minha cabeça, de perceber, com o passar do tempo, eu comecei a aplicar em outras pessoas, comecei a ajudar, a prestar serviço com esse tipo de questão. Hoje, depois de tanto fazer isso, mais de 15 anos, hoje eu já consigo, só de olhar para o crânio de uma pessoa, rapidamente já tracei o perfil de crânio e já sei muito sobre ela, pelo menos sobre a condição dela, né? Então, isso é uma coisa que eu gastei muito tempo para chegar, realmente, né? E eu não quero gastar mais tanto tempo para trazer para as outras pessoas, né? O objetivo aqui é trazer a análise para o mundo. É o primeiro canal do mundo analisando crânios. Não tem outra pessoa discutindo o que eu estou falando aqui. Então, se eu vou trazer esse conteúdo em uma época onde o QI está mais baixo, a informação ela está extremamente acessível, a última coisa que eu vou me focar é em explicar a engenharia de uma Ferrari. Eu vou explicar como pilotar essa Ferrari, né? Você vai entender como analisar o seu crânio, o crânio das pessoas, tirar suas próprias conclusões antes de realmente estudar a fundo, né? As pessoas que não entenderam muito bem ainda o que eu estou trazendo, elas vão ficar pedindo artigo científico ali ou achando que é alguma outra resposta que elas têm na mente. Mas você que é esperto, que é safo, pega o que eu estou dizendo aqui e testa, tá? Não precisa ser o mais inteligente, não. Não precisa ter um QI elevado, nada disso. O formato que eu estou trazendo esse conteúdo aqui é principalmente para você conseguir aplicar. Ele é prático, aplicável, né? Então pegue os traços, os padrões que eu venho trazendo, vai analisando. Em breve também vai ter o curso aí, vai ter o catálogo. Então você vai ter muito mais facilidade para conseguir analisar isso. Mas não importa o QI dessa pessoa que está utilizando a minha análise para chegar em certas conclusões, tá? O que importa é ela transformar a informação que eu estou trazendo aqui em conhecimento. Aquilo se tornar uma verdade dentro do seu cérebro. Seu cérebro pega os dados que eu estou trazendo, que são mastigados. Você não vai precisar comparar, chegar nos padrões que eu cheguei por anos aqui para testar. Não, já está pronto. A Ferrari está ali. É só entrar e pilotar. Depois que você pilotou, fez isso algumas vezes, você começa a se preocupar com a engenharia dela, com a performance dela. Se tem que ter aerofólio, se não tem que ter, tem que trocar o pneu tal, que não sei o quê. Então o cara que me pede artigo científico ali, ele está querendo entender a engenharia da Ferrari, sendo que a Ferrari está pronta e ele nunca viu uma Ferrari na vida. O cara que está pegando meu conteúdo,
tá entendendo e praticando, esse cara aí, ele tá sendo muito mais científico, muito mais eficiente do que o maluco que tá tentando buscar o artigo científico. Não tem, tá, meu irmão? Não adianta você procurar na internet, você só vai achar frenologia ou qualquer outra coisa aí dos tempos de guerra. Mas o que eu estou trazendo é algo que você ainda vai ouvir falar muito no futuro, tá? E eu estou trazendo da forma mais simples possível, né? Para tornar viável para qualquer perfil de pessoa conseguir olhar para si, entender padrões e olhar para as outras pessoas também compreender padrões. Perceba isso, na sua infância sempre teve o que era mais forte, o que era mais rápido, né? O outro que era mais frágil, né? Sempre tem pessoas de perfil físico e mental diferente, sempre, aonde você for. É a nossa estratégia biológica. Então, isso está em todo lugar, né? E assim também está entre os jogadores de futebol. Analisando o Cristiano Ronaldo aqui, né, você já deve ter percebido que ele tem um corpo de velocista. Ele é um cara que mescla força e resistência, que gera velocidade. Então, essa foi a análise do nosso querido Cristiano Ronaldo. É um cara que realmente ele é diferenciado em campo. Ele tem uma capacidade muito boa para pensar rapidamente, para agir rapidamente com o corpo. Ele explode, ele também consegue driblar, consegue tocar bem a bola, né? É um cara que geralmente tem uma capacidade boa com 5 sentidos e com o corpo. Ele não seria um grande astrofísico. Poderia até ser se ele quisesse, né? Mas a inclinação que ele tem, né? O que a vida dele o puxou a ser é algo muito ligado aos dados que eu estou trazendo sobre o crânio dele. É um cara mais físico sensitivo, tá? É um cara que a capacidade física e com os 5 sentidos é muito boa por natureza. Então, ele foi trabalhar em cima da performance natural dele, né? Se ele fosse um cara com a testa o dobro do tamanho que ele tem, ele não seria o atacante que ele é, tá? É isso. Testa muito grande, geralmente a pessoa não tem uma performance muito boa para pressão, para resistência, para escassez de recursos, esforço repetitivo, né? Não são pessoas muito boas para lidar com a dor. Olha só que legal. Então por isso que você vai ver sempre entre os grandes jogadores de futebol, entre os grandes lutadores, esportes e modalidades que a pessoa tem que pensar e agir rapidamente. Geralmente você vai ver um formato de testa um pouco mais reduzida, muitas vezes arredondada ou quadrada em rampa, dificilmente muito maçuda, muito grande, muito quadrada, né? Então fica esse dado aí para você analisar. Forte abraço, meu amigo.